estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, 2025, temporada 5, com muita gente boa, muito papo bacana aqui. E hoje, gente, a gente tem uma baita de uma profissional aqui que trabalha muito com questões de sustentabilidade, ESG, inovação, enfim, uma pessoa super renomada, a Juliana da Sustentaí, vou chamar ela aqui já. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Eliane, pelo convite. É uma honra estar aqui de novo. Então, aproveito e já convido as pessoas, né, que passaram a acompanhar o programa depois de que eu vim fazer a primeira conversa com você, de procurar lá nos primórdios do canal, né, das primeiras entrevistas, eu participei da conversa onde a gente já falava sobre sustentabilidade, né? Exatamente. Que bom tê-la aqui novamente, né? E Ju, assim, eu tava olhando no teu LinkedIn, tu também é top voice do LinkedIn, né? Dentro dessa área. Em 2023. Bacana, né? Então, estamos aqui com uma baita de uma mulher e eu convido você que está aqui com a gente, não desliga, não desconecta, porque vai ter muito papo bom. Ju, para a gente iniciar, assim, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória profissional, né? Para ver, enfim, para as pessoas te conhecerem, né? Quem não olhou ainda o programa anterior, né? Vai ter aqui um upgrade das tuas jornadas, da tua jornada. Ótimo. Bom, eu comecei na sustentabilidade em 2007, então estou falando aí de uma jornada de 18 anos. Eu brinco dizendo que tudo ainda era mato, não era modinha, ninguém falava de ESG, ninguém falava de materialidade, não sei o quê. E eu comecei trabalhando numa empresa de tabaco, cigarro, por mais doido e paradoxal que possa ser, mas eu digo que foi a melhor empresa que eu já passei na minha vida, assim, uma baita escola de sustentabilidade, até porque ela era odiada, então eu podia fazer a sustentabilidade que eu gosto, que é da porta para dentro, porque muitas empresas, até hoje, elas fazem a sustentabilidade focada em reputação, né, que é da porta para fora. Então, ela fica olhando muito o que o mercado está dizendo, muito o que as pessoas, as outras empresas estão falando, e aí elas fazem uma sustentabilidade baseada nisso. Como a empresa era odiada, independente de ser boa ou não, por causa do produto, então eu tive muita oportunidade de fazer essa sustentabilidade voltada para dentro, que é o que eu gosto mesmo. Aí depois eu abri a minha consultoria e fui trabalhar principalmente com planejamento estratégico, então eu criei a área de sustentabilidade em inúmeras empresas, viajei o Brasil inteiro, fui morar no Pará, então assim, foi uma coisa bem legal, só que dentro dessa consultoria, eu fazendo planejamento estratégico, eu sentia muita dificuldade. Por quê? Porque quando a gente faz planejamento estratégico de sustentabilidade, a gente está focada no negócio da empresa, em como a sustentabilidade pode melhorar o negócio da empresa, seja buscar acesso a novos mercados, novas formas de produzir, se negociar, vender, se relacionar, fazer marketing, né? E aí o que acontecia? Eu precisava das áreas me dando suporte para eu poder ter embasamento, dados validados, principalmente, para eu poder fazer as análises estratégicas e propor um planejamento estratégico. Só que eu tinha muita dificuldade nessa sensibilização, nesse engajamento, porque até hoje, inclusive, eu estou falando de 2011, 2012, 2013, e até hoje, a forma como as empresas trabalham a sustentabilidade, ela é um silo, né? É uma área que se fecha nela, começa e termina nela, e que só se lembra das outras áreas quando tem que pedir os dados para poder fazer o relatório de sustentabilidade. Então, assim, as áreas não entendem muito o papel da sustentabilidade, a sustentabilidade não se engaja muito com as outras áreas e só lembra dela quando tem que pedir dados. E aí fica uma relação onde você perde inúmeras oportunidades, né, de como a sustentabilidade pode melhorar aquela área, como a sustentabilidade pode melhorar o processo. Porque eu vou dar um exemplo aqui, claro, né, você tem, por exemplo, a área de suprimentos, que é uma área super crítica. Por quê? Porque você não controla seus fornecedores, você tem fé de que eles vão fazer tudo certo, né? Por mais que você estabeleça mecanismos de controle, né? Eu vou pedir um monte de certificação, um monte de documentação, aquilo só vai certificar que no momento em que o fornecedor foi homologado,
de que ele estava em dia com tudo que precisa. Mas ninguém garante que daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, ele vai ser acusado de fazer um trabalho análogo escravo, de um trabalho infantil, de estar operando numa área de desmatamento, ou às vezes ele nem faz com você, ele faz com outro cliente, só que você vai ser corresponsável da mesma forma. Só que quem tem que cuidar disso? É a área de sustentabilidade ou a área de suprimentos? É a área de suprimentos, mas com o suporte da área de sustentabilidade. Só que como as empresas não se integram muito, não integram muito a sustentabilidade nos processos e na estratégia, eu fui vendo que eu tinha muita dificuldade de conseguir os dados corretos para fazer as análises de sustentabilidade. E aí eu vi que o meu trabalho ia ficar comprometido. E eu sempre fui uma pessoa de tecnologia, né? Então, assim, já criei um monte de. Eu não sei código de nada, mas eu tenho as ideias mais mirabolantes do mundo e peço para quem é da tecnologia me ajudar a transformar isso em produto. Então, eu sempre tive um pé no ecossistema de inovação. O meu próprio mestrado, por incrível que pareça, ele não é um mestrado de sustentabilidade, ele é um mestrado de inovação. Então, eu brinco dizendo que o que eu sei de sustentabilidade, eu aprendi na teoria, na prática. Eu nunca fiz MBA, eu nunca fiz nada eu não tenho educação formal em sustentabilidade, eu sou autodidata. E que eu sei muito mais de inovação do que de sustentabilidade, porque eu tenho o conhecimento teórico e o conhecimento prático de inovação. E aí eu falei, poxa, eu estou tendo uma dor com a questão do engajamento. Como é que eu posso minimizar essa dor? Então, pensei em várias soluções, e uma das soluções eu falei, vou criar um canal no YouTube para falar de sustentabilidade, para desmistificar. Todo mundo acha que é muito difícil, que é muito complexo, que não é. É uma rotina dentro da empresa normal, como todas as outras rotinas. E aí esse canal acabou viralizando, o canal se chamava Sustenta Aí, né? E a minha empresa tinha outro nome, então era o canal Sustenta Aí, esse canal viralizou, e eu mirei na minha dor e eu acertei na dor das empresas, porque pessoas que me contratavam para fazer coisas complexas de sustentabilidade falaram, poxa, você faz engajamento também? Eu falei, fazer eu não faço, mas vamos fazer junto. E aí, em 2017, eu lancei o canal do Sustenta Aí no YouTube. Por isso que, inclusive, que eu falo o Sustenta Aí, porque ele nasceu como um canal no YouTube, né? E aí eu vi que começou a ter essa demanda por engajamento, então a gente pivotou, falei, peraí, eu tenho uma grande oportunidade de negócio aqui, e eu acho que é importante dar esse passo atrás. Não adianta a gente fazer análises ultra profundas se a gente tem tanta dificuldade no mercado, por conta do baixo conhecimento que as pessoas têm de sustentabilidade. Então, desde 2017, a gente está aí com Sustenta Aí, 8 anos. Show de bola, muito maravilhoso, né? Que tá agora, né, com Academy também, né? Sustenta Aí Academy, que já é uma spin-off, vamos assim dizer, do Sustenta Aí, que é uma academia. A gente já construiu várias academias corporativas de sustentabilidade, né? Onde você tem ali uma trilha do conhecimento de acordo com o seu nível hierárquico, com a sua área, né? Se você é uma pessoa de operação, se você é uma pessoa de corporativo, porque os métodos, a gente foca muito assim, não adianta a gente ter o conteúdo, a gente tem que ter um formato que engaje, né? Então, você pega uma pessoa de operação que está ali na fábrica todo dia, você não vai colocar ele numa sala de aula durante 3 horas. Cara, a pessoa vai até ficar ali de corpo presente, mas a cabeça vai estar em outro lugar. Então, tem que ser formatos diferentes de acordo com o público. Não adianta você pegar, por exemplo, alta liderança e fazer um treinamento online com eles. Eu estou competindo com celular que não vai parar de apitar, eu estou competindo com 10 telas, então essas pessoas elas têm que fazer um treinamento presencial longe da empresa e que elas fiquem incomunicáveis durante o tempo que for o treinamento. Aí você pega o pessoal de operação, será que se você ludificar a coisa ou gamificar, você não vai ter mais engajamento? Então, assim, a gente trabalha muito, por exemplo, com história em quadrinho, com o pessoal de operação, porque é fácil, é rápido, eles se divertem. Com o pessoal de corporativo, a gente tem
a gente pode fazer podcast, a gente pode fazer treinamento tradicional, a gente pode fazer a própria gamificação. Então, a academia é isso. E eu falei, não, peraí, por que eu não vou... por que eu também não vou dar oportunidade para pessoas físicas que têm interesse em sustentabilidade, em ter... Né, às vezes ela quer um treino, porque eu tenho um grande produto de educação para o público externo, assim, não de empresa, que é o programa de formação avançada. Só que esse programa acontece uma vez por ano e ele tem determinados módulos, que assim, é um programa bem amplo, mas ele não abrange tudo de sustentabilidade. Então, por que assim, a pessoa quer naquele momento, ela está precisando naquele momento, mas naquele momento não tem uma turma aberta. Então, a academia, justamente, a gente está trazendo muitos outros conteúdos, a gente está trazendo conteúdos, assim, não só para pessoas que querem se desenvolver em sustentabilidade, mas pessoas de outras áreas. O que eu, como sendo outrário, o que eu preciso saber de sustentabilidade? E aí tem cursos curtos, cursos mais longos, tem curso gratuito, até porque a missão do Sustenta Aí é democratizar o conhecimento da sustentabilidade. Então, a gente oferece uma gama de cursos gratuitos, a gente oferece cursos pagos a um valor, por estar gravado, inclusive, a gente consegue escalar, então a gente consegue oferecer um valor muito mais em conta do que se fosse um ao vivo. E a grande novidade é que não vai ser só minha presença. A gente vai trazer outros professores, assim, temas que eu não domino, por exemplo, vão ter outros professores. E aí, assim, contando já um spoiler, mas isso ainda não vai entrar agora na versão 1, porque a gente está com de novo, né, minha mente maluca, querendo inovar e tal, da gente ter uma inteligência artificial que, no momento em que você se cadastra na academia, ela vai fazer uma série de perguntas para você e, a partir dali, ela vai fazer a trilha do conhecimento, ela vai desenhar a trilha do seu conhecimento e vai dizer, olha, você precisa saber disso, 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 e a gente te oferece isso, 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 isso. Que bacana, Ju, muito legal, né? E da tua fala, assim, que fica sempre, que eu sempre falo, né, que sustentabilidade, ESG, essas coisas, elas têm que estar na estratégia da organização, né? Como você mesmo falou, às vezes elas estão muito, elas não estão integradas, né? Isso dificulta, né, o processo, a jornada realmente acontecer, né? E eu queria te perguntar, Ju, assim, fazer uma diferenciação aqui do que é sustentabilidade, do que é ESG, e fala um pouquinho sobre o contexto. Tu está sempre mais presente aqui dentro das organizações, o pessoal está fazendo, como é que está fazendo, como é que está sentindo esse ano aí para essas temáticas? Então, assim, sustentabilidade, ESG, ele veio para o mercado, apesar dele existir desde 2004, o boom dele foi em 2020 por causa da pandemia. E aí o que aconteceu? O que é o ESG? Grosso modo, é a demanda do mercado financeiro por sustentabilidade. Por quê? Trazendo o contexto da pandemia. A pandemia fez a bolsa de valores, né, do planeta inteiro derreter. E aí o mercado financeiro entendeu que o próximo que poderia fazer a mesma coisa seriam as mudanças climáticas, porque ia causar uma série de problemas. Então, eles passaram, né, a forçar muito. Tudo bem que já tinha um cenário desenhado. A carta da BlackRock de 2020 foi anterior, foi assim, 2 meses antes do mundo declarar a pandemia, mas tudo... como é que eu vou dizer? Se potencializou em 1000 por causa da pandemia. O mercado já se desenhava para isso, porque já vinha percebendo que tinha coisas ali meio estranhas. Só que a pandemia catapultou. Aí o que aconteceu? O mercado financeiro falando ESG, ESG, ESG. E aí as empresas, a maioria delas, com muito pouco conhecimento em sustentabilidade e fazendo apenas o cumprimento legal de questões sociais e ambientais, porque assim, a gente vai pensar, o que é o ESG? Eu tenho uma teoria maluca de que ele foi mal traduzido. Para mim, é governança socioambiental, ou ambiental e social. Mas as pessoas encaram como 3 blocos. De novo,
criando silos, né? Então, tem o bloco da governança, o bloco do social, o bloco do ambiental. A governança, ela sempre existiu dentro das empresas. Pode ser uma microempresa. A gente pode, aqui agora, falar, vamos criar uma empresa juntas. Escreve aí no papel as regras para essa empresa existir. Isso é governança. Então, assim, depende. Inclusive, foi a governança tradicional que levou o planeta em sustentabilidade. Mas a governança sempre existiu. O social, existe um regulatório legal, uma demanda legal, em que você tem que cumprir e que você tem que fazer projetos sociais. E existe um regulatório pesadíssimo de meio ambiente que você também precisa cumprir. Só que sustentabilidade não é isso. Então, eles pegaram isso que sempre existiu dentro das empresas e chamaram de ESG. Só que sustentabilidade não é isso. Eles entregaram isso para o mercado financeiro, só que isso não é. E sustentabilidade não é lei, é mais do que lei, até porque se a lei fosse suficiente, não precisaria existir ESG. E a sustentabilidade, ela é uma nova forma, um novo modelo de gestão. Então, você vai, como eu falei no início, né, você buscar, usar a sustentabilidade para ter acesso a novos mercados, ter financiamentos mais baratos, aí entra a questão do ESG, mas é uma coisa dentro da empresa que trata de ESG, que está incorporada a uma sustentabilidade que é muito mais ampla. A gente está falando de melhorar os processos, reduzir consumos, né, de tudo, por conta da sustentabilidade, de você fazer um marketing sustentável, de você contratar pessoas utilizando critérios de sustentabilidade. Então, você está melhorando os processos, né? Você olhar a questão da sustentabilidade na sua cadeia de fornecedores. Então, é muito mais amplo, é um modelo de gestão. E quando a gente fala de ESG, pela perspectiva do mercado financeiro, quais critérios de sustentabilidade dentro de uma gama enorme de critérios eu vou utilizar para a tomada de decisão de investimento. Isso pela perspectiva do mercado financeiro. A perspectiva da empresa o que eu posso fazer dentro da minha empresa para captar dinheiro mais barato, atrelando essa captação ao cumprimento de metas de sustentabilidade, que são as chamadas debentures, né? Que em inglês é o bond, Sustainability Bond, Rhino Bond, Social Bond, a gente tem várias debentures aí. Que legal, e é importante, né, Ju, a gente falar sobre isso, né, porque tem muita confusão acontecendo, né, tem muita, tô fazendo sustentabilidade, mas na verdade é ESG, tem gente fazendo ESG pensando para fora da empresa, e essas coisas vão acontecendo, né, e eu tenho participado, assim, de muitos eventos relacionados à sustentabilidade, ESG, que é uma área que eu gosto muito, né, e a gente vê, assim, um público, Ju, muito feminino, né, sim, como ouvintes, né? Mas quando chega, às vezes, em cargos, né? Vou entrevistar, vai ter um palestrante, um speaker, né? E até tô te trazendo isso porque eu vi o teu post no LinkedIn falando sobre isso, inclusive, né? Que eu queria que tu trouxesse aqui para a nossa audiência, que ainda existem poucas mulheres nesses espaços de liderança, né? E queria que tu trouxesse assim o teu olhar com relação a isso. Na verdade, não é que existe poucas mulheres, é que, em comparação, existe... o número é bem menor. A área de sustentabilidade, ela é uma área muito feminina. Então, assim, se a gente for pegar a área ambiental, por exemplo, ela está bem equilibrada, tá? Bem equilibrada mesmo. Botaria ali uns 50-50. Quando a gente está falando de sustentabilidade, ela já é uma área muito mais feminina. E, assim, eu diria pelo menos uns 70%. Só que a grande força de trabalho da sustentabilidade e das mulheres está nos cargos assim, de analista júnior, pleno, sênior, de especialista. E o que acontece? O que eu vi muito acontecer de 2020 para cá? Né? Que foi quando as empresas precisaram criar as áreas de sustentabilidade, que elas chamam de ESG, a toque de caixa por demanda do mercado financeiro. Elas criavam as áreas, entregavam a liderança dessas áreas, a construção dessas áreas a homens sem nenhuma experiência em sustentabilidade. Então, assim, eu vejo muitos homens que hoje têm até assim, tem 3, 4 anos de experiência,
Mas, ao invés deles pegarem uma mulher dentro da área, uma pessoa com um perfil ali que eu tenho uma experiência mais holística, mais social e tal, eles áreas construídas por homens engenheiros sem background nenhum em sustentável. A maioria vindo de segurança do trabalho. E aí, isso foi uma coisa que me incomodou de muito. Eu falei, poxa, agora, né, que seria a hora das humilhadas serão exaltadas, a gente está sendo deixado para trás de novo. Em eventos, isso fica mais crítico. Já tem uns 3, 4 anos. Uma vez eu vi um evento de economia circular. 6 homens. 6 homens. Não tinha nenhuma mulher. E essa postagem que você está falando foi um evento do CEBED, Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, vamos dizer, é o órgão mais alto, porque assim, não é uma questão obrigatória, mas é um órgão muito alto e de referência para as empresas, num evento em que tinham 4 homens e uma única mulher. Eu falo, não, peraí, gente. A própria instituição que está ali atuando em prol do desenvolvimento sustentável dentro das empresas, eles estão falando de... Eles estão priorizando os homens. Né? Como assim? Então, não adianta a gente ter uma força feminina muito ampla, e é uma maioria, né? E se a gente for pegar, assim, existem homens, óbvio que existe homem nas carreiras, né, como analista e tal, mas nem eles estão chegando, né? É raro você ver um homem que fez carreira na sustentabilidade. Eu conheço muito poucos virando gerentes. Geralmente, assim, vem de outras áreas, né? Ou o cara de segurança do trabalho, já vi gente de marketing. Homens, eu falo, gente, é uma área fundamentalmente feminina. Assim, por que não prioriza, né? Até por uma questão quantitativa. Vamos pensar em estatística. Se eu estou dizendo para você que é uma ordem de 70-30, então os cargos de liderança, no mínimo, teriam que ser 70-30, e não é. Quer dizer, até pode ser, só que é o contrário, né? É um dilema, né? Que a gente ainda tem um paradoxo aí para resolver, né? Sim. Ju, pensando aqui tu fizeste mestrado em inovação, tu comentaste, né? Como é que eu sempre vejo, né, o ESG, como tu mesmo trouxeste aqui, como um novo modelo de gestão, né? Como é que isso pode impulsionar a inovação? Queria que tu comentasse um pouquinho dessa conexão, já que é um tema tão transversal. Tem várias formas. Então, por exemplo, a gente está falando de produtos, a gente pode falar de produtos sustentáveis, então a gente inovar, e aí tem o que na engenharia se chama de cleaner production, que é desde a concepção do produto você já pensar numa produção mais limpa, né? Então você está entregando um produto inovador com processos sustentáveis, um produto sustentável desde os seus processos e também um produto inovador. A gente está falando assim, dentro da sustentabilidade, não no nível de operação, mas no nível corporativo, né? Eu acabei esquecendo de responder uma pergunta que você fez, né, de como está o momento de hoje. Infelizmente, a gente, assim, em 18 anos de experiência, eu vivi a sustentabilidade em ondas, tá? Eu achei que essa onda ESG ela duraria mais tempo, mas ela está meio que regredindo. E apesar de você ter ali muita regulamentação, muita demanda, por exemplo, você tem a CVM que está pedindo relatórios ultra detalhados para empresas com capital aberto e tal. Mas aí o que acontece? Do ponto de vista corporativo, as empresas elas ainda estão muito nessa de fazer o que o mercado está pedindo. E o mercado, ele sempre pediu e ele continua pedindo muito pouco. Então, qual é a grande demanda de mercado hoje? Relatório de sustentabilidade, ponto. Só aí, mas você tem a CVM que está controlando tudo. A CVM não sabe o que é sustentabilidade, ela não entende a profundidade e o que ela tem que olhar para a sustentabilidade. É o que eu sempre digo, teve um podcast que eu participei recentemente, eu falei assim, porque a questão do relatório, né, ela vai olhar muito, ela vai fazer tipo uma due diligence, o que você está reportando é de fato real. O problema
não é o que está sendo reportado, é o que não está sendo reportado. Só que a CVM não tem a menor competência hoje para fazer essa avaliação. Então, ela está pedindo muito pouco, ela está pedindo regulatório, né? O que a lei já obriga as empresas a fazerem. E aí, o que acontece? Você tem... hoje, a sustentabilidade corporativa ela está muito focada em relatório. Só que, para você fazer relatório, você precisa de fazer a materialidade, né? Para você definir, até porque as empresas elas são diferentes, os setores são diferentes, os impactos são diferentes, e o mercado financeiro ele precisa de comparabilidade, ele precisa saber comparar. Você tem uma empresa de mineração A, uma empresa de mineração B. Ele precisa saber comparar esses relatórios para entender se a sustentabilidade de um é melhor do que de outro. Só que o que é a matriz de materialidade? Hoje ela é um show de horror. Um show de horror, assim, falhas metodológicas absurdas. Grosso modo, matriz de materialidade, ela é você perguntar para pessoas, para stakeholders, a opinião deles sobre a sustentabilidade da sua empresa. É isso. Resumindo, é isso. Só que, assim, stakeholders têm vieses. Você não sabe escolher os stakeholders corretos para responder aquilo. Às vezes você fala assim, eu tenho que ter um cliente. Só que com quem que você lida de stakeholder do seu cliente? A área comercial. Aí você vai conversar com uma pessoa da área comercial sobre a sustentabilidade da sua empresa. Como é que essa pessoa do comercial vai saber sobre a sustentabilidade da sua empresa? Até mesmo uma pessoa da área de sustentabilidade do seu cliente, o que ela vai saber sobre você? Então, assim, é um show de horror, você tem falhas metodológicas absurdas, e no final isso é muito crítico, por quê? Porque você pode relatar indicadores que não tem nada a ver, porque a matriz de materialidade ficou errada, e em tese, a matriz de materialidade ela vai definir os temas para você fazer um planejamento estratégico, então isso também pode dar problema. E aí, pensando do ponto de vista da inovação, isso é um projeto que está até já sendo elaborado, é de esquecer essa questão de consulta stakeholders, é sustentabilidade baseada em fatos e dados. Então, é a construção, é usar o blockchain junto com a inteligência artificial para capturar as informações sobre a empresa, tanto num contexto interno quanto num contexto externo, e aí sim a inteligência artificial, fazer a classificação dos temas mais importantes. Você não está pedindo a opinião de ninguém. Você está baseado em fatos e dados de que aqueles temas são os temas mais críticos para você. E aí isso é um assunto que tem muita demanda nas empresas, principalmente por conta dos relatórios, e que você vai dar muito mais assertividade quando você fizer essa matriz de materialidade. Uhum. Juliana, já estamos aqui na finaleira com 2 minutinhos para terminar o programa, mas eu preciso te pedir umas dicas aí de livros, filmes, enfim, o que tu quiser trazer aqui para a gente ajudar as pessoas que estão na audiência, né, a partirem para ação, para buscarem mais conhecimento, né? Então, eu queria uma dica tua. Olha, eu pensei aqui em vários livros, mas eu não queria dar uma dica de livro de sustentabilidade, tá? Até porque quem entrar lá no meu LinkedIn vai achar vários. Eu queria, assim, como a gente aqui trouxe o assunto de mulheres, né, do mercado de trabalho ser hostil, né, mesmo a gente sendo maioria, a gente sentiu uma hostilidade na hora da promoção. E aí eu pensei num livro que ele é pouco conhecido. Assim, ele é um livro interessante, ele tem vieses. Assim, eu não sou uma pessoa feminista, não sou mesmo. Mas eu lido com fatos e dados. E o fato é que, sim, as mulheres são maioria na área de sustentabilidade e, sim, elas são minorias em cargos de liderança. Ponto. Isso é um fato. E aí tem um livro muito interessante que eu li já tem bastante tempo e eu fiquei procurando o nome dele porque eu não lembrava mais. Então, assim, o nome desse livro se chama O Lado Invisível da Economia. E ele é uma autora assim que você tem que filtrar essa parte de feminismo dela, de essa luta de classe, não é isso que eu estou falando. Mas ela traz uma perspectiva muito interessante, assim, o que seria dos homens se eles não tivessem o suporte das mulheres?
E aí ela traz uma premissa interessantíssima. O que seria do Adam Smith? Adam Smith, para quem não sabe, é o pai da economia moderna, né? Então, ele que criou e tudo que a gente entende, os fundamentos de tudo que a gente entende hoje de economia, foi o Adam Smith que trouxe. Só que ele era um solteirão que morava na casa da mãe dele e é a mãe dele que fazia tudo para ele. Então, assim, o que seria do Adam Smith, o que seria de outros homens líderes se não tivessem uma mulher por trás dando suporte a eles? Então, a premissa do livro é muito interessante, então eu queria indicar O Lado Invisível da Economia, Catherine Marçal. É um livro que já tem uns 8, 9 anos aí, ele é bem interessante. Bacana, Ju, te agradeço aí de montão por estar com a gente, né, por estar aqui com a audiência, fazendo essa aula, né, porque foi uma aula que a gente teve aqui com a Ju, né, e já convido também as pessoas para acessarem a Ju no LinkedIn, tem sempre materiais muito bacanas, e eu sempre me inspiro, né, nas provocações aqui que ela faz, e com certeza vai ser muito legal para você. Então, te agradeço, Ju, foi um prazer estar contigo de novo aqui, agradeço a audiência também por estar comigo, e já convido para estarem na próxima semana com mais pessoas inspiradoras, mais ideias aqui para a gente construir um mundo melhor. Obrigada, Ju. Obrigada.